E está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal, e o tema de hoje é o pan-africanismo. E o objetivo da nossa aula de hoje é definir o movimento político de resistência ao colonialismo na África, suas características e seu ideário, bem como sua difusão na América. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Vamos à leitura? Vimos anteriormente que os britânicos instalaram universidades e escolas em partes de seus domínios na África. Então, os britânicos eles instalaram universidades e escolas em partes de seus domínios na África. Qual foi a parte que os britânicos instalaram universidades e escolas? Foi em Serra Leoa. Por quê? Por que eles instalaram escolas e universidades? Por quê? Porque precisavam construir quadros de profissionais para a administração colonial. Importante lembrar também que a escola foi uma ferramenta fundamental para a afirmação do imperialismo. Por intermédio dela, a língua do colonizador era ensinada e a ideologia colonial difundida. Um exemplo escancarado disso é o caso dos franceses, que usaram em suas colônias cartilhas de alfabetização das crianças africanas, com um conteúdo semelhante às usadas na França. Ou seja, os franceses vão alfabetizar as crianças da África da mesma forma que eles alfabetizam, da mesma forma que os franceses alfabetiza as crianças francesas, eles também vão alfabetizar as crianças africanas. Da mesma forma que eles alfabetizam os franceses, eles também vão alfabetizar os africanos, da mesma forma, que é as cartilhas de alfabetização. Da mesma com um conteúdo semelhante às usadas na França e que informavam os gauleses, nossos ancestrais. A violência desse mecanismo está em suprimir a identidade africana, construindo uma identificação com o colonizador, principalmente nas colônias de administração europeia direta, as áreas sob dominação francesa, por exemplo. Nas colônias britânicas, para sanar a necessidade de formar quadros de funcionários administrativos, havia, além das escolas primárias, o intercâmbio com universidades dos Estados Unidos e da Inglaterra. A permanência de alguns africanos na América e na Europa permitiu que entre aqueles jovens filhos da elite africana se formasse uma consciência crítica ao colonialismo. A partir dos Estados Unidos, por exemplo, aqueles jovens intelectuais perceberam os danos da escravidão, do racismo e da segregação entre os afro-americanos, levando-os a voltar os olhos para a África sobre novos ângulos. A ideia de que havia conexões entre os problemas dos afro-americanos e dos africanos na África uniu os intelectuais em defesa da unificação da luta de resistência contra a dominação colonial. Ou seja, os afro-americanos vão se unir com os africanos na África. Os afro-americanos vão se unir com os afro-americanos vão se unir com os africanos na África para lutarem eles vão se unir em defesa da unificação da luta de resistência contra a dominação colonial, tá? Então, os afro-americanos vão se unir com os africanos na África Por que eles vão se unir? Para a defesa da unificação da luta de resistência contra a dominação colonial. Por quê? Porque havia conexões entre os problemas dos afro-americanos
e dos africanos na África. Aí eles se uniram para defender o seu território, para resistirem contra a dominação colonial. E esse movimento foi chamado de pan-africanismo. Leila Hernandes assim define o movimento, enfatizando a defesa de uma só África, porque os afro-americanos se uniram com os africanos na África. Por quê? Porque eles queriam resistir contra a dominação colonial, né? E foi aí que deu o nome de pan-africanismo. Ou seja, o que eles queriam? Os afro-americanos e os africanos na África. O que eles queriam? Eles queriam a defesa de uma só África. Eles queriam uma só África. E voltada para os africanos, o movimento pan-africano utilizou-se do intercâmbio entre intelectuais negros, africanos e afro-americanos, bem como da imprensa existente na África Ocidental inglesa, Serra Leoa, Gana e Nigéria, para a disseminação do ideal de união e solidariedade dos africanos contra o colonialismo. Os ideais pan-africanos aparecem pela primeira vez no ano de 1860. Na fala de Alexander Crummell, ao defender a ideia da unidade do povo negro pela ancestralidade africana. Em 1900, foi criada a Associação Africana, que tinha entre os associados intelectuais e estudantes negros do Caribe, Estados Unidos, Inglaterra e de várias partes da África, os quais defendiam a promoção e a proteção dos interesses do povo negro em todo o mundo. Os intelectuais do movimento pan-africano não se restringiram, portanto, à África. Além de Crummell, outros nomes de destaque foram E. Blyden, William E. Du Bois e Marcus Garvey. O ideal de união do povo negro difundiu-se e esteve na base da defesa da recuperação das raízes culturais africanas e do combate ao racismo e à colonização europeia. As ações e as práticas de muitos militantes do movimento negro nas Américas estavam centradas no pensamento pan-africano. Destacamos aqui o movimento Negritude, cujos militantes atuavam politicamente por meio da literatura e da música, questionando o domínio europeu na África e enfatizando a busca da solidariedade entre todos os negros. Alguns nomes de destaque no movimento Negritude são Leopold Senghor, que depois se tornou o primeiro presidente do Senegal, Aimé Césaire e Leon Dantas, Caribe, Bob Marley, Jamaica, Abdias Nascimento, Brasil, aqui mesmo, né, no Brasil. Temos o Walter Rodney, em Guiana, e também Molefe Sant e Malcolm X nos Estados Unidos. Pessoal, eu peço para vocês que vocês pesquisem no Google a imagem do ativista Webb Du Bois. Pesquisem para vocês verem quem foi o cara, como que ele era, tá? Pesquisem a imagem do ativista Webb Du Bois. E, gente, aqui vem falar no texto de ideário, né? Lá no objetivo da nossa aula, bem no comecinho da gravação, eu falei que o objetivo da nossa aula era definir o movimento político de resistência ao colonialismo na África, suas características e o conjunto de ideias, porque ideário é o conjunto de ideias
bem como sua divulgação, porque a palavra difusão significa divulgação. Então, o objetivo do pan-africanismo é definir um movimento político de resistência ao colonialismo na África, suas características, seu conjunto de ideias, bem como sua divulgação na América. E eu quero dizer a vocês também, unificação é igualdade, é a junção de várias coisas diferentes para torná-las uma só, tornar igual, juntar. Um país dividido, aqui tem um exemplo, por dois reinados, como a China antiga, com a unificação passou assim a ter um só reino, né? Que nem os afro-americanos e os africanos na África, eles queriam uma só África. Aí eles se uniram, né? Para poder resistir à colonização dos europeus, né? E esse foi o movimento que deu o nome de pan-africanismo, né? Aí o ativismo significa a transformação da realidade por meio da ação prática. Pessoa que trabalha de modo ativo, eficiente na prática por uma causa. Ativismo, então, é a transformação da realidade por meio da ação prática. Tá, pessoal? E eu estava assistindo o Triturando de madrugada, um dia desses, e passou um ativista. Quer dizer, passou... Eu não sei se era 2 ou 3 ativistas que estavam num barco, tá? E esses ativistas, que era mais de um, esses ativistas que estavam num barco, no mar, apareceu um tubarão. Apareceu um tubarão que queria engolir esses ativistas. E por que esses ativistas estavam num barco no mar? Por que esses ativistas estavam no mar? Por que esses ativistas estavam de barco sobre o mar? Porque eles, o objetivo deles era fazer um documentário, tá? Por isso que esses ativistas, se eu não me engano, foi na Nova Zelândia, se eu não me engano. Então, ativista, só para vocês entenderem, né, que eu falei, é uma pessoa que trabalha de modo ativo por uma causa, né? Esse é o significado de ativista. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Se você gostou, já deixa seu like. Muito obrigado pela sua companhia. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau. Até amanhã não, até daqui a pouco, tá, pessoal? Ainda hoje, eu vou falar... Pessoal, antes de eu terminar o vídeo, eu quero que vocês assistam o vídeo produzido pela TV Brasil sobre os líderes da independência africana. Tá disponível lá no YouTube, tá? Então, ainda hoje eu vou falar sobre o colonialismo no período entre guerras. Ainda hoje, no meu canal. Então, até daqui a pouco. Tchau, pessoal.